coloca a mão sobre a sua Bíblia, por gentileza. Inclina a sua cabeça. Espírito Santo, que o Senhor venha nos dar a tua direção, a tua sabedoria, para que possamos entender e compreender a tua palavra. Amém. Eu não vou sair do nosso contexto que fala a respeito de ouvir a voz de Deus, obedecer a voz de Deus. A gente vai na mesma linha, porque diz assim: ali houve uma voz desconhecida dizer: tirei o peso dos seus ombros, as suas mãos ficaram livres dos cestos de cargas. Na sua aflição vocês clamaram e eu os livrei. Eu pus à prova nas águas de Meribá. Ouça, meu povo, as minhas advertências. Se ao menos você me escutasse, ó Israel, não tenha Deus estrangeiro no seu meio. Não se incline diante de nenhum de Deus estranho. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que o tirei da terra do Egito. Abra a sua boca e eu o alimentarei. Mas o meu povo não quis ouvir-me, e Israel não quis obedecer-me. Por isso, eu lhes entreguei o seu coração obstinado para seguirem os seus próprios planos ou conselhos. Lembra do rei Zedequias? Aonde nós falávamos que ele estava como obstinado a não ouvir, a não se voltar para o Senhor. Asaf, ele fala aqui a respeito disso, aonde Deus, através desse profeta, ele fala: eu tirei o peso dos seus ombros. O que é tirar o peso dos ombros? Não apenas o povo foi tirado da escravidão, tanto do Egito quanto da Babilônia. Não foi apenas esse peso da escravidão, da falta da liberdade, mas Deus, ele está falando: tirei o peso dos seus ombros, porque Deus, ele não coloca peso sobre você. Jesus ainda diz: o meu fardo é o quê? É leve. Meu fardo é leve. E ainda tem gente que ainda faz como se seguir Jesus fosse um peso. Um peso. Então Deus sempre tirou o peso ou o fardo dos ombros do povo. Infelizmente, quem coloca o peso, quem coloca o fardo é o homem. O homem sempre fez isso. O homem sempre fez isso. Escravizou, com tiranias, ditaduras, etc. Então o homem sempre colocou um peso sobre os mais fracos. Deus nunca fez isso. Nunca fez isso. Então o profeta aqui, ele fala: as suas mãos ficaram livres dos cestos de carga. Vocês deixaram de serem escravos. E ele fala: na sua aflição vocês clamaram e eu os livrei. Deus, ele falou: sempre te respondi, nunca deixei de te responder. Nunca Deus deixa de nos responder. E eu pus à prova nas águas de Meribá. Ouça, meu povo, as minhas advertências. Ouça, se ao menos você me escutasse, ó Israel. Então, quando Deus, ele fala Israel, ele está falando de todo o seu povo, do maior ao menor. Ele está falando de todos, porque, como eu disse, a gente acabou de explicar aqui a referência do maior. O maior sempre tem que ser referência, sempre tem que dar bons exemplos, como o pai. Se uma criança, ela não tem boas referências em casa, a probabilidade dessa criança é ser também uma má pessoa, porque ela não tem boas referências. A gente está falando de probabilidade, de números, entende? É números. Existe aqueles que são fora, né, da estatística, que mesmo quando tem uma má referência, aquelas pessoas, elas lutam contra essa má referência e se torna uma boa. Ela já nasce com isso, ela nasce com esse caráter, Eu acredito nisso. Assim como João, já dentro da barriga de Ana, já era cheio do Espírito Santo. Então,
Eu acredito que tem pessoas, por isso a gente tem essas pessoas que elas não conseguem engajadas nessa estatística. Elas não conseguem ser engajadas, serem colocadas ali. Então, nós somos essas pessoas, fora dessa estatística. Ou você não acredita nisso? Ou você não crê nisso? Então, ele diz mais uma vez, não tenha Deus estrangeiro no seu meio, não se incline diante de nenhum Deus estranho. Quando aqui fala de Deus com D minúsculo, são os deuses, são aquilo que o mundo oferece, as maravilhas do mundo, né? Os brilhos do mundo que o mundo oferece, que as pessoas colocam como um Deus, é o Deus dela, às vezes até outra pessoa, um marido, uma esposa, um filho, um neto, um pai, uma mãe. Tem gente que endeusa essas pessoas, um artista, um ator, né? Uma pessoa da mídia, ou até um governante. Tem gente que endeusa, né? Endeusa essas pessoas. Infelizmente, acontece isso. E ele fala, não se incline diante de nenhum Deus estranho. Eu sou o seu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abra a sua boca e eu o alimentarei. Ele fala, abra a sua boca, eu vou te alimentar. Eu vou te alimentar. Eu sou o teu alimento. Sou o teu alimento. Mas o meu povo não quis ouvir-me. Israel não quis obedecer-me. Por isso eu os entreguei o seu coração obstinado. Ou seja, Deus não entregou aos seus inimigos. Deus os entregou às suas próprias vontades. Foi isso que Deus fez. Entregou Israel à sua vontade. Então, você quer fazer a tua vontade? Então, você vai fazer a tua vontade. Eu não posso impedir. Eu não posso impedir isso. De você fazer. Você quer fazer isso? Não faça. Você vai ter consequência. Todos nós temos consequências daquilo que é positivo e daquilo que é negativo na nossa vida. Por isso os entreguei o seu coração obstinado para seguirem os seus próprios planos. Ou seja, fazerem as suas escolhas. Então, quando você realmente deseja, quando você quer ser cristão, quando você deseja, fala assim, não, calma aí, eu quero ser um cristão. Então, é uma escolha que você faz. Dentro dessa escolha, você sabe que há um caminho, há uma regra, que você tem que caminhar por ali. Tem leis, é como você ir daqui para outro país, você vai lá para os Estados Unidos, cada estado tem uma lei, cada estado são autônomos com as suas leis, tem estado lá que é permitido as drogas, tem outros que não são. Então a pessoa fala, poxa, eu gosto de droga, então ela vai morar lá no estado que é liberado as drogas. Aí você começa a ver a situação que está aquele estado, a degradação que está aquele estado. Estados Unidos. Mas pastor, existe isso lá? Existe. Ruas mais sujas do que a nossa aqui. Mais suja, por causa das escolhas que eles fizeram. Entenderam, pessoal? Eu só estou dando um exemplo para você. Se você quer que teu coração permaneça sujo, a tua vida permaneça suja, a escolha é sua. Mas se você falar, não, calma, eu não quero isso para mim. Eu escolho ter uma vida limpa, ter uma vida reta diante de Deus. Então ouça e obedeça a voz de Deus. Deus não coloca peso em você. Veja, a gente está pregando a palavra, de nenhuma maneira a gente está condenando ninguém na igreja, acusando quem peca, quem fez de errado. A gente já está falando, se você quiser manter-se no erro, no pecado, se mantenha, a vida é tua, você sabe quais são as consequências. Agora, se você quer realmente mudar, Deus está de braços abertos, sempre, para poder te ajudar. Porque Ele fala, eu tirei o peso de você, te tirei do Egito, olha só o que eu fiz por você. Abre bem a tua boca, eu vou te alimentar, não vou deixar você com fome, eu vou te fortalecer. Mas ouça as minhas advertências, ouça a minha exortação. Se você não quiser, então não tem o que fazer.
não tem remédio para isso. Não há remédio. Está dando para entender, gente? Então eu quero convidar você, para que você verdadeiramente possa ter esse encontro com Deus, fazer com que a tua escolha realmente seja real na tua vida. Não uma utopia, uma fantasia de ser cristão, crente, evangélico. Não, mas ser cristão de verdade. E não é fácil. Você sabe qual é a pior coisa que existe para ser cristão? É dizer não para muitas coisas na nossa vida. São as escolhas. Então essa é a pior. Às vezes de você falar, mas vou dizer não para a pessoa que eu gosto, pastor. A gente às vezes tem que dizer não para as pessoas que a gente gosta. Mas vai ficar chateada. Tem que fazer. Às vezes é melhor que uma pessoa fique chateada com você do que Deus estar chateado contigo. Apesar que Deus não vai ficar chateado, mas Deus, ele vai falar assim, vou deixar ele seguir o conselho do coração dele. Então Deus vai permitir. E não adianta a gente querer falar, não, mas é Deus, que tudo é Deus, mas isso aqui é Deus, é Deus. Você está impondo a tua vontade, a vontade de Deus. Acontece muito disso também. Então seja sensível ao que Deus quer falar contigo. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Inclusive hoje você tem a escolha. Nós iremos batizar, haverá o batismo. E se você quiser, você tem a oportunidade de se batizar, de se entregar. É o que você tem que fazer. É o que nós temos que fazer. Não somos obrigados. Deus não obriga. Ele não coloca uma arma na nossa cabeça, fala, não, você vai ter que se batizar. Você tem que ser uma nova criatura. Não. Ele fala, olha, se converta. A mesma coisa que ele falava para Pedro. Pedro, quando te converteres, ajuda teus irmãos. Porque Jesus sabia que se Pedro se convertesse, uma penca ia se converter também. Porque até então ele era uma má influência. Era uma pessoa desequilibrada. Então ele se convertendo, se transformaria numa nova criatura, onde as pessoas iriam falar, mas como é que pode? Como é que pode isso? Como é que pode? Um cara ignorante, estúpido, turrão, cabeçudo, se tornando uma pessoa maleável, sensata, né? Aí você fala, que glória, só Deus vai fazer isso. É verdade, só o Espírito Santo para fazer isso. Amém? Então permita que Deus faça isso também dentro de você. Fecha os teus olhos, coloca a mão no teu coração, em nome do nosso Senhor.